E olha, saber se comunicar, ouvir e se expressar com clareza faz toda a diferença no atendimento ao público, não é verdade? E foi pensando nisso, em aprimorar a relação do servidor com o cidadão, que membros e servidores do Ministério Público do Amapá participaram de uma capacitação em oratória voltada ao desenvolvimento dessas habilidades para garantir uma comunicação mais eficiente e humanizada. No curso, os participantes aprenderam técnicas de respiração, postura, controle de voz e estruturação de discurso, ferramentas essenciais para transmitir mensagens de forma clara e segura. As orientações também ajudam a reduzir a ansiedade na hora de falar em público e a tornar o atendimento ao cidadão mais efetivo. A capacitação foi voltada aos servidores e membros do Ministério Público do Amapá. O curso de oratória tem como objetivo aprimorar a comunicação de servidores do Ministério Público, tornando as interações mais claras e objetivas. A proposta é que, com técnicas adequadas, o serviço prestado ao cidadão seja cada vez mais qualificado. O treinamento foi promovido pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, e ministrado pelo professor Carlos Ilha, especialista em desenvolvimento pessoal e comunicação. O objetivo desse curso verdadeiramente é impactar o servidor do Ministério ou de qualquer repartição pública que tem como objetivo atuar na linha de frente, lidando com o público, principalmente nesse tipo de função. Porque, afinal de contas, sempre precisa partir da pessoa que está exercendo uma determinada função, estabelecer o diálogo, tentar procurar se comunicar e entender quais são os anseios, as queixas da outra pessoa, para que possa estabelecer um bom diálogo e, consequentemente, prestar o serviço necessário, né? Então, a oratória ela surge como um instrumento, um mecanismo que vai oferecer ferramentas para trabalhar a timidez, a ansiedade, a comunicação verbal, a não verbal, estruturar o discurso, estabelecer prioridades, mas principalmente buscar ser persuasivo, procurar tentar passar uma mensagem que ao mesmo tempo convença e que possa servir de mediador. Nós não podemos resolver todos os problemas, mas uma boa comunicação demonstra boa vontade e interesse. Então acho que fundamentalmente essa é a missão de um curso como esse. O promotor de justiça Horácio Coutinho, titular da Promotoria Criminal de Santana, destacou que busca aprimorar sua oratória para qualificar a atuação no Tribunal do Júri. O que me motivou a fazer essa capacitação, o curso de oratória, é justamente pelo fato de trabalhar também na área do Tribunal do Júri, onde a oratória é bastante importante, e aí eu quero me qualificar cada vez mais para desempenhar um trabalho melhor em prol da sociedade, né? De conseguir realizar um júri com mais qualidade e conseguir convencer os jurados das teses do Ministério Público. Para os servidores, a capacitação representou uma oportunidade de desenvolver habilidades que impactam diretamente no dia a dia do trabalho, especialmente no atendimento e na mediação de demandas do cidadão. Além do conteúdo técnico, o curso incentivou a autoconfiança e a prática de uma comunicação mais humanizada. Sou pedagoga, né, e a minha profissão exige muito falar em público e é sempre um desafio estar na frente do público, estar à frente de muitas pessoas, de um público que a gente não conhece e assim, aproveitei essa oportunidade que o MP ofereceu para a gente, né, de ter um palestrante, ter um professor muito bom. E aí eu peguei como um desafio pessoal, né? Porque para mim eu tenho uma grande dificuldade em falar em público, né? E aí peguei como um desafio e estou aqui me desafiando e estou adorando. Quem fala bem, quem tem segurança em falar, ele consegue transmitir melhores informações, convencer outras pessoas, cativar, motivar. Isso com certeza tem um resultado muito positivo no nosso cliente final, que é a sociedade, né? É esse o objetivo, né? Garantir um atendimento mais qualificado para você aí do outro lado. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Radar MP, podcast produzido pelo Ministério Público do Amapá, e hoje a gente traz um tema muito importante. A gente vai falar sobre oratória como ferramenta de transformação. E para essa conversa eu estou recebendo aqui no estúdio da RTV MP o professor Carlos Ilha. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar sobre esse tema. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite. Bom, professor, então para a gente começar, falando sobre oratória, nosso tema é oratória como ferramenta de transformação. A gente precisa primeiro entender o que é oratória. Bom, a oratória sempre, classicamente dizendo, é a capacidade de se expressar com clareza, com eficácia, é a capacidade também de transformar um discurso meramente formal em uma ideia persuasiva, fazer com que aquilo que você pensa, aquilo que você entende que é o correto, aquilo que deve se colocar em ação, fazer com que a pessoa que escuta, ela entenda perfeitamente o que você quer dizer. E mais do que isso, é estabelecer uma comunicação, que significa até mesmo na origem da palavra comunicare, tornar comum. Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia diferente, e para que a gente se entenda, é preciso que haja um ponto de conexão. E daí surge esse conceito de comunicação, que é essa possibilidade que os seres humanos têm de se entender. E ela envolve vários elementos, professor? Imagino, a fala, o gestual, o que envolve, esse conceito de oratória? A gente poderia, de uma maneira muito simples, dizer que existem conceitos estruturais, conceitos técnicos e existem conceitos mais abstratos. Vamos primeiro às questões mais práticas e diárias, em primeiro lugar, são as características da expressão verbal e a expressão não verbal. Na expressão verbal, nós temos claramente a voz, dicção, timbre, saber regular em situações como um auditório grande, um bate-papo, o volume da voz, a intensidade. Além disso, nós temos as questões relacionadas à postura, aos gestos, como você bem disse, saber se posicionar num palco. Existem as questões técnicas, como segurar um microfone, como se comportar quando você é convidado para falar em uma mesa em que você fica sentado ou quando você vai discursar num púlpito. Então existem essas questões mais técnicas e que envolvem um conhecimento desenvolvido ao longo do tempo por vários e vários oradores. A gente tem que pensar que a oratória não nasceu agora. Até o termo oratória, como a gente conhece hoje, ele era muito praticado na Grécia. E também depois em Roma, Cícero, o grande orador Cícero, o Demóstenes também, grego, que para poder desenvolver uma boa oratória, ele que tinha problema de dicção, teve que fazer exercícios com pedras na boca para poder saber articular os sons. Então há uma gama de elementos técnicos que são desenvolvidos. E para além do aspecto técnico formal, existe o aspecto mais filosófico e profundo da oratória, que a gente chama de oratória avançada, que é estruturar o discurso, como usar a lógica, como estruturar o pensamento de tal maneira que você possa conduzir quem está te ouvindo àquele ponto que a gente costuma chamar do ponto de inflexão, que é aquele tom frasal, o termo que você quer definir um determinado assunto. Então, como conduzir o ouvinte a isso? E um ponto ainda mais envolvente, eu diria até, mais interessante e desafiador, é saber se comportar diante de situações difíceis, como um debate, depois que você apresenta as ideias contrárias, como saber identificar na pessoa que conversa com você quando ela desvia do assunto, quando ela usa falácias, por exemplo, quando saber quando você está falando, se você está usando um aspecto mais racional, mais emotivo, mais intuitivo, para que você consiga lidar com as situações de maneiras diversas, porque não há uma receita de bolo infalível. Por mais que se prepare, e olha que tem gente com muito tempo, muita experiência, e que sempre surgirão novas situações e que a pessoa precisa lidar. É como eu costumo dizer, uma caixa de ferramentas.
né? Nem sempre você consegue usar o alicate, a chave de fenda, o martelo para todas as coisas que você vai fazer. Você precisa usar as ferramentas distintas para cada atividade que você vai desenvolver. Então, nesses momentos, principalmente da argumentação, da contra-argumentação, saber identificar as falácias, os desvios de rota do pensamento, saber lidar com ideologias, com extremismos. Então, há todo um jogo de cintura que o que a gente se propõe quando vai dar um treinamento como esse é, de certa maneira, mostrar um pouquinho dessas ferramentas. A gente consegue fazer com que um aluno saia de um curso de oratória plenamente realizado e plenamente pronto para todas as situações? De forma alguma, porque é preciso realmente muito treinamento. É claro, como todas as habilidades, existem pessoas que têm uma habilidade para comunicação nata mesmo, tem muita facilidade, mas eu posso garantir que a maioria das pessoas, a maioria, a grande, esmagadora maioria dos meus alunos, pelo menos, precisam de muito treinamento. Isso acontece conosco e nós temos muita experiência já, e a todo momento surgem situações desafiadoras. O professor Carlos está aqui no Amapá, né, a convite do Ministério Público do Amapá, para ministrar um curso para os servidores, membros. E eu queria que o senhor falasse, professor, o que hoje em dia o senhor observa, por que as instituições estão buscando esse tipo de capacitação? O que eu observo é que instituições, principalmente como o Ministério Público, eu já tenho alguma experiência dentro do Ministério Público, eu já dei muitos cursos no Ministério Público do Distrito Federal, o MPE-DFT. Eu já dei lá tanto curso para os membros, né, os promotores, assim como funcionários também. E o que mais se anseia ao se chamar um professor de oratória é essa necessidade, principalmente, de atendimento ao público. Sim. Porque áreas como o Ministério Público requer muito tato, porque as pessoas que procuram uma instituição como essa já chegam aqui fragilizadas por vários problemas, conflitos, e chegam aqui com a espera de uma solução. Muitas vezes até eu digo com a espera de um milagre, né? E milagres não existem. E por isso, quem vai lidar na linha de frente, principalmente na área de atendimento, com pessoas, às vezes, que possuem, às vezes, uma formação limitada, que não tem uma capacidade de entendimento tão grande, a gente precisa sair do nosso pedestal e ir até a pessoa. A gente precisa encontrar com ela, não esperar que ela encontre conosco. Ela não vai chegar aqui com muitas cerimônias, ela vai chegar querendo uma solução. Então, por esse motivo, eu considero que a busca por treinamentos como esse se justifica por essa necessidade que nós temos, porque nós também nos angustiamos quando vemos as pessoas com problemas. A área de saúde, eu costumo dizer que é uma área ainda também tão delicada quanto essa que o Ministério Público lhe dá, esses conflitos, né? Porque ou a pessoa está muito fragilizada com uma saúde muito difícil, ou ela está acompanhando alguém com uma situação muito difícil. E veja, é complicado num hospital ter uma equipe que seja tão sensível assim a uma pessoa que está naquela situação. Então, por isso que eu diria até que nessa área aí, eles precisam bastante dessa empatia, saber lidar com a comunicação não violenta, saber receber, às vezes, uma carga muito, muito forte e servir assim de escudo, de amenizar a situação e poder oferecer à pessoa o que é possível oferecer. Porque nem sempre quem chega aqui no Ministério Público vai conseguir aquilo exatamente que ela deseja. Porque existem prazos, existem ritos, existe uma legislação, a pessoa precisa compreender isso. E isso pode ser feito de uma maneira amigável, solícita, simpática, sem precisar dar à pessoa um choque de realidade tão forte. Então a gente percebe, né, que no serviço público, professor, então isso estaria mais voltado mesmo à parte do atendimento ao cidadão, mas a gente também sabe que fora do serviço público há uma busca, né, por essa preparação. Seria de fato a oratória como uma ferramenta que aquela pessoa pode usar no dia a dia, no seu emprego, para fechar um negócio?
costumo dizer que, assim como na oratória, assim na vida. É muito difícil a gente ter duas personalidades, é muito difícil lidar com duas facetas no dia a dia. Ou seja, você ser um no trabalho, ser outro em casa, ser um no restaurante e ser outro no aeroporto. A todo momento, os momentos são desafiadores, porque lidar com os seres humanos, os problemas dos seres humanos, quando eles convivem, poderia até dizer, sem medo de errar, que talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é a da convivência. E a gente convive desde que nasce, na nossa família, com os nossos irmãos, os nossos pais, depois no colégio, os professores, os amigos, e a situação se desenvolve cada vez mais, porque depois vem trabalho, depois vem outras relações. Então, comunicar-se bem significa ser uma pessoa íntegra com seus princípios de comunicação. Se eu vou dar uma palestra e a minha intenção é chegar às pessoas que me ouvem para poder tornar o conteúdo comum, a minha ideia de comunicar, e eu não consigo fazer isso na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com meus amigos, ou então vou ao restaurante e não sei lidar nem sequer com o garçom, significa que há uma lacuna que precisa ser preenchida, há um problema até mesmo de formação. Então, eu acho que as pessoas procuram muito esse tipo de treinamento, por exemplo, no comércio, porque vão lidar com o público, com a clientela que vai chegar lá, que está esperando um produto, mas não é só um produto, a pessoa não entra numa loja só para comprar alguma coisa. Ela entra numa loja com o desejo de ver no balconista um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, como o senhor está, como passou, está tudo bem, é um prazer tê-lo na nossa loja, eu estou à sua inteira disposição. Isso muda tudo, isso muda tudo. Se você entra numa loja, a pessoa está numa tela de celular, vendo um reel de Instagram, e ela olha para você e fala, quando o senhor quiser, só me chama. A gente vira as costas e vai embora, porque ela não quis estabelecer uma comunicação conosco. Então, nós temos o ser humano ele tem essa carência natural, a gente quer ser atendido, a gente quer que as pessoas sorriam, que nos recebam bem. Veja a diferença, eu cheguei aqui no Ministério Público, a maneira como as pessoas nos recebem, a maneira cordial, amigável, a gente se sente em casa, a gente se sente motivado a fazer aquilo que a gente veio disposto a fazer. Então, por isso que eu acho que o treinamento ele não está só restrito a um órgão público, a uma corporação, uma empresa, mas a qualquer situação, a um professor, a um comerciante, enfim, todas elas requerem uma boa comunicação. Seria uma ferramenta de desenvolvimento pessoal realmente, né? É onde a pessoa consegue aplicar em todas as áreas. Exatamente isso. Por isso que eu falo assim, como no oratório, assim na vida. Você tem que aplicar em tudo, porque senão você está sendo incoerente. É como eu tratando de alguns conceitos, reputando que esses conceitos são muito importantes e não consigo usar esses conceitos nas coisas mínimas da minha vida. Em tudo é necessário que a gente seja coerente. Porque na hora que você realmente precisa da oratória, quando você é chamado a fazer uma palestra, a dar um curso, em que você precisa colocar em prática tudo aquilo que você conhece, você só vai efetivamente ser muito claro, transparente, se você já aplica na sua vida. E as pessoas percebem isso, sabe? Elas batem o olho e percebem quando há artificialismo na sua fala. Que você está falando alguma coisa e você fala, mas eu acho que essa pessoa ela não é isso que ela fala. Ela não inspira confiança. É um antigo ditado romano que diz o seguinte: a mulher de César não adianta apenas ela ser honesta, ela precisa também parecer honesta. Então, isso também eu levo para a oratória. Não adianta apenas ser um bom orador, ele também tem que parecer um bom orador. Em tudo, né? Na maneira como se porta, na maneira como caminha, como gesticula, como se veste, como se direciona às pessoas. Todos os aspectos, eles compõem um conjunto que é indissociável. Essas características, elas estão intimamente relacionadas.
Estamos de volta com o podcast Radar MP, hoje falando sobre oratória como uma ferramenta de transformação, e a gente está recebendo no estúdio da RTV o professor Carlos Ilha, que está aqui no Ministério Público ministrando um curso para servidores, membros. Professor, no primeiro bloco a gente contextualizou, né? Falou o que é oratória, o que envolve, né, esse universo da oratória. Eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho mais de uma parte prática, né? Como que eu consigo melhorar a minha oratória no dia a dia, né? Se existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Sim, esse é justamente o objetivo de um curso como esse. Oferecer às pessoas, os alunos que estão conosco, a possibilidade deles usarem técnicas que são reconhecidamente eficazes e que conseguem melhorar bastante a capacidade de comunicação. Não é uma panaceia, não é um remédio que obviamente vai curar todos os males. Cada pessoa tem uma característica específica a melhorar. Às vezes a pessoa tem muitas, outras pessoas têm menos. Mas em maior ou menor grau, eu garanto que todas as pessoas estão sempre precisando melhorar. O melhor comunicador que nós conhecemos, ele precisa melhorar em algum aspecto, não há dúvida quanto a isso. Mas podemos citar algumas questões muito práticas, a começar, por exemplo, sobre o domínio da ansiedade e do medo de falar em público. Por exemplo, o medo, que é tido como o grande vilão do orador. Como lidar com o medo? A primeira coisa é saber que o medo é natural, ele vai acontecer. Ele vai acontecer em maior ou menor grau. Algumas pessoas sentem maiores os efeitos mais fortes do medo ou menos. Como, por exemplo, a mão suando frio, um tremor incontrolável ou um calor incontrolável, né? As duas situações podem acontecer. O famoso branco, não saber por onde começar, gaguejar. Enfim, os resultados, né? Os efeitos no corpo, certo? São produzidos por uma glândulazinha situada lá no meio do cérebro, que é a amígdala, e que nada mais é do que um instinto de sobrevivência. A gente poderia dizer assim, que existe o medo bom e o medo ruim. É uma analogia apenas. O medo bom é aquele que nos tira de situações difíceis, que é aquele que nos alerta de que um perigo iminente vai acontecer. Por isso nós sentimos medo. Então, o organismo ele é inundado por cortisol e adrenalina para que a pessoa tenha uma reação imediata e não se exponha de maneira indevida ao medo. Então, é uma proteção da natureza, poderíamos dizer assim. E é um medo bom, é um medo necessário. Quando ele se torna ruim, quando a gente deixa a nossa ansiedade interferir no medo, quando a gente espera um resultado diferente, quando nós não queremos nos expor, quando nós temos receio do que as pessoas vão pensar da gente. Que eu acho que é o principal ponto, né? Da pessoa que tem medo, ela tem esse receio, né, de se expor. Em geral acontece muito isso. Medo de se expor, medo de errar, medo de ser mal compreendida, medo de encontrar alguém muito mais preparado, um doutor, um especialista, o que essa pessoa, ela vai me colocar numa saia justa. Então o medo está muito relacionado a isso, né? Mas tecnicamente, enfim, respondendo ao que você me perguntou, existem mecanismos, existem formas da gente lidar com o medo. Quando ele é muito excessivo, beirando ali a ansiedade até uma crise de pânico, a gente recomenda um acompanhamento profissional mesmo, que a pessoa procure um tratamento com um psicólogo, com até mesmo, dependendo do caso mais extremo, um psiquiatra. Às vezes uma medicação ajuda a pessoa a controlar um pouco esse exagero de ansiedade que se transforma em pânico. Então há casos que se recomenda isso. Mas quando não é algo tão severo, atividade simples, a própria atividade física, uma corrida e a academia, manter o corpo saudável, uma boa alimentação, são fatores que também contribuem como tratamento auxiliar ao medo. Outra coisa, aprender a respirar, fazer às vezes um yoga, um pilates. Existe uma técnica que é muito interessante quando você está muito ansioso, que é a técnica 4-6-2. 4-6-2 é o seguinte: inspirar em 4 segundos,
reter durante 6 segundos e depois expirar em 2. Ou então, ao contrário, respirar em 2, inspirar em 4, expirar em 2 e segurar por 6 segundos. Ou então alternar. Enfim, isso é muito... vai para uma maneira da pessoa se regular. É uma maneira da pessoa se respirar, se regular. Eu vou exemplificar. Então, eu estou muito nervoso, eu inspirei. Aí seguro por alguns segundos. Depois... solto o ar. Então, uma respiração que pode ser aprendida com técnicas de meditação e de yoga, ela é um bom auxiliar. Outra coisa, fazer algum tipo de exercício de relaxamento, mexer os ombros, circular a cabeça, enfim, muitas formas de fazer com que o corpo ele possa reagir de forma natural a essa emoção que nos invade como uma explosão. Isso é algo que pode ser feito. E sobre o aspecto mental mesmo, das ideias, é entender que não há pessoas tão mais importantes que não vá poder nos escutar. Então, esse receio ele é infundado, na verdade. A gente tem que levar em consideração que às vezes a pessoa tem muito medo, às vezes até mesmo pela criação mesmo, pela estrutura da sua infância. Foi uma infância difícil, em que a pessoa foi sempre rechaçada, suas ideias foi às vezes tomada como um determinado estigma, a pessoa sofreu algum tipo de bullying por sua condição em qualquer nível, às vezes pelo seu sotaque, pela sua forma de expressão, e a pessoa se retrai. E quando ela precisa voltar a lidar com o público, ela precisa entender o que aconteceu. Por isso que eu falo que às vezes um aconselhamento profissional ele é bom para a pessoa encontrar onde está esse elo, onde ele foi perdido, para resgatar isso. E às vezes não é uma garantia, mas muitas vezes isso tem ótimos resultados no medo e também na ansiedade. Então esse é um dos exemplos. A questão prática mesmo, né, sobre a expressão verbal e não verbal. Então, verbal, como usar bem a sua voz, como desenvolver a intensidade, a dicção, o timbre da voz. O timbre pode ser alterado. O timbre é a qualidade, é a coloração da voz, né? Eu posso falar assim, posso falar assim, posso falar assim. Isso é tímbrico. Se nós pensarmos em música, que é um campo que eu conheço relativamente bem, vários instrumentos diferentes podem tocar uma mesma nota. Agora, mesmo tocando uma mesma nota, uma mesma frequência, como se reconhece que esse instrumento é a flauta, esse é o oboé, esse é o saxofone? Pelo timbre, porque as ondas sonoras produzidas por cada um desses instrumentos, levando-se em conta a construção deles, os materiais dos quais eles são feitos, vai produzir um som diferenciado. E nós, seres humanos, somos conhecidos, a nossa voz ela é reconhecida pelo nosso timbre. A quantidade de harmônicos que a nossa voz produz. Isso é um conceito um pouco técnico, que não importa tanto assim conhecê-lo, mas é bom que se saiba que o timbre ele é fundamental. Uma voz muito anasalada, que sai muito pelo nariz, às vezes pode parecer um pouco incômoda, assim como eu estou falando no momento, né? Então, se eu tenho um aluno que fala assim, começa a colocar um pouco mais a voz aqui, com uma técnica como, por exemplo, agora técnicas, né? Técnicas. Para conseguir ajustar o timbre, exatamente, para tornar a voz um pouco mais agradável. Porque, olha, nós somos um conjunto de fatores na hora em que a gente fala. Nós somos a nossa presença, isso também tem a parte toda gestual, comportamental, estar sempre procurar uma boa postura, ombros eretos, a nossa cabeça bem centralizada. Para ter uma projeção de voz boa. Para ter uma boa projeção de voz. Então, todos esses elementos unidos, eles transformam a oratória numa experiência agradável, vamos colocar assim. Então, por isso que a voz também precisa ser uma experiência agradável. Como eu dizia, né? Se eu percebo que o aluno tem uma voz muito anasalada, eu procuro dar a ele algum suporte, como, por exemplo, respira mais pelo diafragma, faz um exercício como e tenta falar mais aqui e não aqui. É simplesmente uma figura de linguagem. Ao invés de você pensar que o som está saindo pelo nariz, que o som está saindo mais aqui por baixo. Então, você puxa mais o maxilar inferior para baixo e fala assim e não assim.
são técnicas. Então, as técnicas são muito úteis, elas podem surtir excelentes efeitos, porém, o aluno tem que se dispor a praticar, porque não adianta nada essa conscientização se não houver prática. E hoje, com as tecnologias à nossa disposição, nossa, o mundo está cheio de dispositivos que nos auxiliam. O nosso próprio celular a gente coloca e precisa se filmar, a gente precisa se ver falando. Esse é um ponto que eu ia lhe perguntar, porque o senhor está ministrando o curso aqui, estava acompanhando o curso do professor esses dias, e o senhor colocou como uma dinâmica, né, a questão da pessoa se apresentar, né, se filmar para ela ver como ela fala. Isso é importante, eu ter a percepção se eu estou gesticulando, se eu olho para baixo, né? Eu acho que essa visão que a gente tem que ter de nós mesmos. Isso é fundamental. Na prática da oratória, no desenvolvimento de uma boa oratória, nós temos que ter plena consciência de quem nós somos quando nós falamos, porque existem 2 oradores na nossa cabeça. Existe um imaginado e existe um real. O real é esse que nós somos. Nós somos isso aqui, o que eu estou falando com você sou eu real. Mas eu posso me imaginar uma pessoa totalmente diferente. Eu posso me imaginar um William Bonner, como alguém comentou na aula, né? E eu não sou o William Bonner, eu não tenho a voz, eu não tenho a dicção que ele tem, eu não tenho a postura, eu não tenho as qualidades que ele tem, mas eu tenho as minhas qualidades. Eu não subtraio as minhas qualidades em detrimento das dele. Então, é um erro crasso e difícil de lidar quando a pessoa ela parte para querer fazer um curso de oratória, querendo se comparar a alguém, querendo imitar alguém. Isso eu não recomendo de forma alguma. Você pode usar alguém como referência, isso sim. Nossa, eu vi o fulano de tal falando e ele para mim é uma referência de bom orador. Eu gostaria de, não de imitar, mas eu gostaria de incorporar a maneira como aquela pessoa fala. Então isso sim, isso é bom, isso é possível. Mas imitação não, porque a imitação tira a sua naturalidade. Nós temos a nossa maneira própria de falar, que não pode, né, se equiparar. Então, a filmagem e a gravação, ou a filmagem ou a gravação, as duas, elas trabalham em aspectos diferentes. No caso da gravação apenas de áudio, você está controlando a sua voz, o timbre, o volume, etc. E na gravação de vídeo de corpo inteiro, você está controlando a sua postura, como é que as suas pernas se colocam, se você está gesticulando muito pouco, se as mãos estão dentro do bolso, se estão para trás, se quando você usa o microfone, você usa de forma correta, se está segurando no ponto certo. E nós só vamos saber se estamos fazendo isso de forma correta se a gente se vê. E como nós temos um treinamento aqui que dura uma semana, são 5 aulas, é um tempo muito curto dos nossos encontros, para que a gente consiga filmar e dar um feedback completo de 30 e poucos alunos. Não é possível fazer isso. Por isso que o aluno ele precisa se comprometer em continuar esse treinamento pós-curso. Eu vou falar muito sobre isso. O curso começa realmente depois que ele termina, que é quando as pessoas vão começar, os alunos vão começar a treinar, a se filmar e a acompanhar cada vídeo e verificar em que ponto está acertando e que ponto precisa melhorar. Por isso que essa dinâmica ela é muito importante. Professor, então seria a questão da preparação, né, do relaxamento mesmo, né, de tirar aquele aspecto, estou muito nervoso, estou com medo, a ansiedade ela faz a gente atropelar as ideias realmente, né, o postural e, claro, a questão de saber o que falar. Isso. Esse ponto é importantíssimo. Depois dessa fase que eu considero a fase básica, aqui não é oratória ainda, aqui a gente ainda estamos esquentando ainda, estamos começando. A oratória começa na hora da preparação do discurso. É quando nós vamos ao encontro de uma boa ideia. É o tópico frasal, que a gente costuma dizer. É o ponto fulcral, aonde eu quero chegar. No momento em que eu tenho uma ideia, eu vou falar sobre algum assunto. O que eu quero com esse assunto? Sabe que são aquelas 6 perguntas básicas, né? O que, quando, como, onde. Tem uma série de sequências que a gente segue, mas eu preciso saber qual é o tópico frasal. Vamos exemplificar. Eu quero falar, por exemplo, sobre saúde, né? Mas eu não quero falar de saúde sobre um ponto de vista tão amplo, mas o meu foco é saúde. Eu posso usar artifício, eu posso falar sobre hidratação,
sobre atividade física, sobre alimentação, muitos assuntos que são subitens de um tema principal. Mas o que eu quero levar no final como mensagem, eu quero levar que as pessoas precisam se preocupar em ter saúde. E saúde é um conceito amplo que envolve psique, mente, corpo, são vários aspectos relacionados. Isso é apenas um exemplo. Então, a partir de uma ideia qualquer, eu estou citando essa como exemplo, focar no conteúdo dessa apresentação e estruturar o meu discurso. Existe um roteiro básico, é começo, meio e fim. Então, quando eu vou começar a falar, antes de chegar ao começo da fala, quando eu vou estruturar o meu pensamento, eu preciso buscar o máximo de materiais possíveis que vão dar suporte à minha argumentação. Então, eu vou buscar leituras na internet, vídeos no YouTube, vou fazer pesquisas com inteligência artificial, gerar um conteúdo amplo para poder embasar tudo que eu quero dizer, além da minha própria experiência. Posso usar testemunhos, posso usar argumentos a partir de especialistas, posso usar entrevistas, estudos científicos que costumam ser muito aprovados por ouvintes mais exigentes, que exigem uma comprovação, uma fonte de referência. Então, eu preciso recolher o máximo de material, porque, na verdade, ao falar, eu preciso demonstrar às pessoas que eu tenho autoridade para aquilo que eu estou falando. E depois estruturar o discurso voltando um pouquinho, em início, meio e fim. Saber dosar. Eu não posso ficar iniciando uma fala com 50% do meu tempo de fala. Vamos supor que eu tenha 1 hora para falar. Eu não posso fazer uma introdução de meia hora para desenvolver em 20 minutos e concluir em 10. É preciso que a introdução seja algo breve. 10% da minha fala, 15%, eu introduzo o assunto e chamo as pessoas a atenção para esse tema. Eu preciso fazer com que quem está me ouvindo esteja interessado em continuar me ouvindo. Por isso, a minha apresentação precisa ser muito eficaz, é o ponto de partida. É como eu que fui convidado para vir aqui ao Macapá, é a primeira vez que eu venho, e o primeiro impacto quando eu chego aqui é um impacto importante, é o que vai definir muitas coisas. A mesma coisa é em relação à fala. A maneira como você chega, como você está vestido, como você fala, como você olha para as pessoas, como você sorri, isso tudo faz parte da introdução da minha fala. Aí depois vem o desenvolvimento, que é a maior parte da fala. A estruturação do discurso, ela tem que focar no desenvolvimento, que é quando eu vou falar sobre a ideia, vou desenvolvê-la, vou falar da importância, todos os aspectos relacionados àquela ideia, para reservando uma parte de 10% ao final. Imagina, 1 hora de exposição, a gente tem que reservar pelo menos uns 10 minutos para que a gente consiga concluir e persuadir as pessoas de que aquela ideia ela é importante. E a gente costuma dizer que o epílogo, o final da nossa fala, tem que ser uma chamada à ação. Chamar as pessoas, por que você deve fazer isso? Por que ela é importante? Por esses e esses motivos já expostos. Então você recapitula tudo que você falou durante o desenvolvimento e depois conclui. Aí sim vem a parte do debate, que é a hora que você vai ouvir os contra-argumentos, em que você vai poder lidar com a resposta do público, o que gostou, o que não gostou, se a pessoa concordou, se não concordou, por que não concordou, e está preparado para um momento que a gente chama a sabatina. E é importante nesse momento aí saber lidar com situações, os imponderáveis, situações difíceis. Aí já é uma outra parte do discurso, que é a parte mais avançada. Que tem a parte do público também. Isso. Bom, professor, a gente conseguiu aqui ter uma ideia, né, sobre a oratória, entender a importância dela, né, em todos os setores, né, não só na parte do serviço público, mas no dia a dia, né, e conseguiu entender algumas dicas, né, pegar algumas dicas essenciais aí com o senhor. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no podcast Radar MP. Tenho certeza que quem está nos acompanhando conseguiu pegar essas dicas, entender, né, o que o senhor está querendo passar e qual a mensagem que o senhor deixa para quem quer usar a oratória como uma ferramenta de transformação. A minha mensagem é: comece já o seu treinamento. Há muito material, há
uma disponibilidade enorme hoje com os recursos de tecnologia, com a internet, com o YouTube, muito bons canais de pessoas que se dedicam a esse assunto e que dão dicas costumeiramente, até mesmo cursos online, existem esses cursos para treinamento, em que eu, embora reconheça de certa maneira que eles podem ajudar, mas acho que nada se compara a um contato pessoal com alguém que possa realmente interagir diretamente, porque uma coisa é se fazer um treinamento à distância numa tela de Zoom, outra coisa é estar diante de um público, de pessoas de carne e osso te olhando, pessoas respirando, pessoas falando, pessoas mexendo no celular. Em casa a gente está numa redoma de vidro, então a gente não está colocado à prova. Por isso que o curso presencial, nesse caso, ele é muito importante. Mas nada invalida, né, que as pessoas busquem livros, há muito material disponível, uma bibliografia grande, né, disponível, dicas de vários níveis da oratória. Então eu recomendo que, se a pessoa tem essa necessidade, e eu acho que todos têm em maior ou menor grau, até uma mãe, para lidar com o filho, ela precisa de ser assertiva e de ter uma capacidade de comunicação, por que não, né? Então ela também, a ela e a qualquer outra pessoa, eu indico o curso e comece já, busque informações. E para qualquer outro contato, o Ministério Público tem os meus contatos, eu estou à disposição sempre que quiserem me chamar. Muito obrigada, professor. A gente recebeu aqui no estúdio da RTV-MP o professor Carlos Ilha, que está dando um curso de oratória aqui. Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio e lembrando que ele fica disponível na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima.